a segunda parte do vídeo em que eu falo sobre desenvolvimento infantil e a pandemia. Na primeira parte, eu falei um pouco sobre o que as pesquisas da neurociência apontam sobre essa fase da primeira infância, além de falar também o porquê que as crianças merecem uma atenção ainda mais especial neste momento. Iniciando a segunda parte, em que eu irei falar sobre uma metodologia de interação desenvolvida pelo Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, que se chama Servir e Retornar. E também dar outras dicas e sugestões de brincadeiras e atividades que os pais podem fazer com as crianças nesse momento de pandemia. Iniciarei falando sobre o método primeiro. Este método, os pais e cuidadores podem aplicar em suas interações diárias com os pequenos. Além disso, o Servir e Retornar busca apresentar de forma bem organizada importantes estratégias de estimulação, criando oportunidades das crianças agirem ativamente nas atividades que elas fazem diariamente com o auxílio de um adulto. A seguir, eu irei apresentar para vocês um pouco mais sobre a metodologia do Servir e Retornar, para que vocês tentem aplicar em casa, mesmo durante este período de pandemia. O primeiro passo do Servir e Retornar envolve a atenção. Isso quer dizer estarmos presentes e atentos no momento de interação com a criança, para que possamos transmitir uma sensação de vínculo e segurança para os pequenos. Agindo dessa forma, contribuímos também para o desenvolvimento de uma importante capacidade cognitiva chamado controle inibitório. O controle inibitório possibilita que sejamos capazes de frear impulsos e evitar distrações, seja de pensamentos, sentimentos ou ações. Ou seja, o controle inibitório nos ajuda a mantermos focados em uma tarefa e pensar antes de agir. Além de realmente estarmos conectados com as crianças e prestando atenção no que elas fazem, devemos encorajá-las nas suas curiosidades diárias, usando diferentes tons de voz, expressões faciais, orientações e explicações sobre as coisas à sua volta, estimulando a atividade de exploração do ambiente. Por meio destas ações, vamos ajudando as crianças a manter o foco de atenção nas atividades que elas estão fazendo e a observar as consequências de suas ações. O segundo passo é encorajar e apoiar as crianças nas atividades que elas estão fazendo. Então, por exemplo, se ela estiver brincando com uma bola, você pode virar para ela e falar: "Nossa, que legal! Isso mesmo! Você está inventando uma nova brincadeira." E se caso ela te entregar o objeto, você pode dizer: "Nossa, muito obrigado." Por mais simples que pareça, ao fornecer esse tipo de resposta, você estimula a criança a se concentrar e a interagir com você e com a atividade que ela está fazendo. Além disso, você auxilia no desenvolvimento da resiliência, pois essa atividade fortalece a autoestima e segurança da criança. O terceiro passo é nomear os objetos que estão ao seu redor e também os momentos de interação e brincadeiras, oferecendo explicações do que está acontecendo, seus objetivos e formas de planejar e de concluir as atividades que elas estão fazendo. Você pode, por exemplo, brincar de andar na sala ou na cozinha, deixando a criança tocar nos objetos enquanto você nomeia as coisas. Daí, você pode pedir para que a criança tente explicar para que serve cada objeto que ela está tocando e imaginar uma espécie de caminho, formado por tudo que ela tocou enquanto andava. Você também pode narrar alguns acontecimentos, seja reais ou imaginados, estimulando as crianças que complete as histórias ou fale sobre alguns detalhes. Isso auxilia a criança a fazer uma conexão entre a história e o que ela sabe da vida real, além de estimular as capacidades de compreensão e de análise. O quarto passo é esperar o retorno, que é justamente dar um tempo
para que a criança responda ou tente responder os questionamentos durante a interação. Então, você fala e espera um tempo para que ela possa falar alguma coisa que ela já sabe sobre o assunto. Isso é importante porque ela acaba desenvolvendo sua capacidade de expressão, ao mesmo tempo que fortalece sua autonomia e segurança. Assim, é importante que nós adultos façamos um exercício de autocontrole, tentando não falar pela criança simplesmente por ela estar demorando a responder ou com dificuldades de verbalizar alguma coisa. Portanto, devemos respeitar o ritmo e formas próprios de cada idade. O quinto passo do servir e retornar é auxiliar a criança a compreender quando inicia e termina uma atividade, assim como dar espaço e oportunidade para ela liderar o início e o fim de uma atividade. Esta postura do adulto e uma boa apresentação dos períodos da brincadeira, como início, meio e fim, auxilia no desenvolvimento de sua capacidade de planejamento e autoavaliação, além de contribuir para manter sua motivação na tarefa. Por exemplo, ela está desenhando ou brincando com alguma coisa e ela começa a procurar com o olhar algum outro brinquedo, ou também fala algo que aponte o fim, como pronto, acabei, terminei. Neste momento você pode falar: ok, terminamos essa brincadeira, agora vamos pular para outra. Destaco aqui, para que possamos aproveitar melhor os 5 passos do servir e retornar, é muito importante que tentemos organizar o ambiente e nossa rotina, evitando situações que possam nos distrair ou tirar nosso próprio foco de atenção, como por exemplo, celulares, televisões ou algo do tipo. É muito importante que tenha atividades com o objetivo específico de estimular as crianças. Ou seja, tente planejar situações e momentos nos quais você possa se dedicar à atividade e durante os quais você possa se conectar verdadeiramente com as crianças, auxiliando-as e servindo de suporte intelectual e afetivo para o seu desenvolvimento. Nesta fase que estamos passando, a interação social, que é muito importante para o desenvolvimento, não está acontecendo como antes, pois, devido ao distanciamento físico, os parques, as escolas, as brincadeiras ao ar livre, as visitas a familiares e amigos não estão acontecendo, estão sendo restritos, mudando a rotina das crianças. Porém, distanciamento físico não é distanciamento social. Dessa forma, podemos estimular o contato entre as crianças de outras formas, como videochamadas ou ligações. Outra ideia é incentivar as crianças a fazer algo para alguém, podendo para isso utilizar desenhos, colagens ou montagens com papelão, papel, plásticos ou jornais. Assim, você pode estimular não somente a criatividade, mas também a sua capacidade de expressar seus sentimentos. Você pode, no outro dia, perguntar à criança se pode melhorar alguma coisa nesse presente e também qual é o significado para ela e para as outras pessoas do que ela fez. Esses materiais simples podem ser utilizados para diversas outras brincadeiras, nas quais você pode introduzir diferentes regrinhas ou instruções. Por exemplo, esse papelão é a nossa cama, o que vamos fazer? Ou, essa massinha é a nossa comidinha e precisamos dividir para todos. Como podemos fazer isso? Ou, você também pode propor atividades livres, dando um objeto, uma garrafa PET, por exemplo, e um espaço para que a criança inicie por si só a brincadeira, perguntando: o que vamos fazer agora? O que essa garrafa PET é? Como podemos fazer para brincar com ela? Além disso, você pode brincar em casa usando apenas a imaginação. Por exemplo, o chão da sala ou do quarto é o rio
e o papelão ou a toalha é o barco. Ou a cama é uma piscina e vocês vão brincar com os brinquedos que boiam, as massinhas, dentro dela. Para isso, você pode utilizar o quarto passo do servir e retornar para iniciar a brincadeira, perguntando para ela o que acontece naquele cenário da brincadeira. Porém, é importante ressaltar que a criança pode não saber aquelas regrinhas óbvias. Logo, ela precisará que você explique para ela de uma maneira adequada ao seu entendimento após ela ter falado tudo o que sabe. Por exemplo, no rio tem muita água e nós não conseguimos ficar em pé. Nós precisamos ficar aqui, no barco que boia. Ele não afunda e nos deixa seguros. Enfim, podem ser feitas atividades com outras temáticas como piratas, acampamentos, florestas, praias, cinemas e várias outras. Além disso, você pode aproveitar a temática e o conteúdo para conversar com a criança sobre diferentes assuntos. Por exemplo, por que o barco é feito de madeira e não de pedra? Por que ele está boiando? A pedra boia e assim por diante. Gostaria de finalizar o vídeo destacando a importância de que os adultos ajudem as crianças a compreenderem, entenderem por que elas não estão saindo, por que elas não estão vendo as pessoas que elas gostam, seus colegas, indo às escolas ou até mesmo para a festa de aniversário. Mesmo que não pareça, as crianças se sentem muito afetadas por esse distanciamento físico durante esta pandemia. Mas, diferentemente dos adultos, elas têm menos habilidades para compreender o que está acontecendo e para lidar com estresse e frustração gerado pelas restrições que estão sendo dadas para todo mundo. Logo, iniciar conversas é a chave para identificar qualquer questão e finalizar essas conversas de forma adequada auxilia muito para confortá-los. Assim, você pode explicar para elas que há uma doença que se espalha muito rápido e para proteger as pessoas que amamos e as outras pessoas, devemos ficar em casa o máximo e tomar muito cuidado ao sair. As conversas sobre a pandemia podem aliviar a ansiedade e evitar pânicos, ajudando elas a lidar com a frustração de não poder fazer tudo o que elas gostam, além de estimular a noção de respeito e cuidado com a vida do outro, criando um verdadeiro senso de comunidade e cidadania. A Espanha, por exemplo, fez uma propaganda para as crianças falando que elas eram heróis e heroínas e que a missão delas era ficar em casa durante esse momento de pandemia. As conversas também podem ser usadas para auxiliar elas a compreenderem, expressarem e nomearem o que elas estão sentindo. Assim, é muito importante os pais se aproximarem mais dos pequeninos, dando afeto, cuidado e transmitindo segurança. Estas coisas são cruciais para este momento de confinamento. As crianças precisam, e isto pode fazer os laços de afeto se fortalecerem. Ou seja, essas conversas, esse contato próximo é muito importante nesse momento, assim como propor atividades que estimulem de uma forma adequada o seu desenvolvimento. No outro vídeo que eu postei, eu abordo esse tema com mais detalhe e dou dicas de atividades e brincadeiras que podem ser feitas que ajudam no estímulo. Caso vocês queiram ver este vídeo, o link está na descrição do vídeo do YouTube e ele também está disponível no perfil do Instagram. Então é isso, eu quero agradecer vocês pela atenção e dizer também que vocês podem estar mandando dúvidas, comentários e sugestões, tanto pelo e-mail como também colocando nos comentários, que eu estarei respondendo na medida do possível. Queria dizer também que eu irei produzir outros vídeos falando de outros temas ligados ao desenvolvimento infantil ou até mesmo para responder aquelas dúvidas que forem mais recorrentes. O próximo, eu irei relembrar o que é autorregulação, já que no primeiro vídeo eu falei sobre isso, e falar sua presença nas diferentes fases da infância. Então, se você gostou, continue nos acompanhando e deixe seus comentários aqui.
Muito, muito, muito obrigado. Até a próxima!